Bíblia em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 12, nos preparando para a ceia, e os conjuntos cantarão no momento da ceia. Em Lucas 24, a partir do versículo 12, a gente vai ver o poder de um trauma, como um sofrimento, como uma dor, como uma coisa ruim pode fazer um crente da melhor qualidade perder a visão celestial, perder a visão da vida, perder a visão de tudo. Como um trauma pode trazer consequências horrorosas para um discípulo, um crente. Lucas 24, 12 diz: Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu somente os panos de linho, e retirou-se, admirando consigo o que havia acontecido. Então Pedro é o primeiro a chegar no túmulo de Jesus, não tem corpo. O que chama a atenção é que a roupa está lá dobradinha, organizada. Jesus sempre foi muito organizado. Você lembra que para poder multiplicar os pães, primeiro ele organiza o povo, senta direitinho, todo mundo em ordem, aí vai e faz o milagre, porque Deus não trabalha com bagunça, né? E até na ressurreição, quando ele ressuscita, a roupinha dele está lá toda dobradinha no canto, organizada. Pensa numa pessoa organizada, era Jesus. E Pedro viu essa situação e foi embora. Mas aí vem um trauma, versículo 13. Nesse mesmo dia que Pedro tinha ido ao sepulcro, iam dois discípulos para uma aldeia chamada Emaús. Então estão saindo de Jerusalém, ouviram essas notícias. A Bíblia não diz quais eram esses dois discípulos, mas dois discípulos tristes, angustiados. Jesus tinha morrido na sexta-feira, isso aqui já é domingo, e eles estão tristes porque o Senhor morreu. E eles vão em direção, vão embora, estou triste, vamos mais eu, vamos embora. E saíram andando os dois para Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, ou 11 quilômetros. Saíram andando 11 quilômetros a pé, tão triste, traumatizado que eles estavam. Eles estavam traumatizados porque Jesus tinha morrido. A esperança deles acabou. Eles realmente acreditavam que Jesus seria o Salvador, que Jesus ia vingar Israel do Império Romano. Eles eram escravos no próprio país. Eles achavam que Jesus ia usar o poder dele, a força dele, para vencer os soldados romanos politicamente, economicamente, socialmente. Jesus ia dar um golpe de Estado, libertar o povo de Israel. E aí lá vai os dois caminhando, tristes, angustiados. Versículo 14. E iam comentando os dois entre si tudo aquilo que havia sucedido. Repito, a morte de Jesus, a tristeza, eles viram lá o Senhor pendurado, sangrando. Agora, olha como Jesus se comporta quando a gente está passando um momento difícil, quando a gente está passando uma tristeza, uma angústia, né? Que Deus nos livre. Mas lembra aí quando você passou um momento bem difícil na sua vida. Olha como Jesus se comporta. Os dois discípulos estão muito tristes pela morte do Senhor. Eles já não estavam nem acreditando muito que Jesus ia ressuscitar. Mas no versículo 15, Jesus entra em ação. E Jesus é muito gente boa. Jesus é muito gente boa mesmo. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e foi caminhando com eles. Então vou repetir, eles estão saindo de Jerusalém, a vida acabou, perdeu Mané. Todo mundo triste, angustiado, saindo de Jerusalém, parece, né? A pior coisa que podia acontecer, aconteceu, que foi a morte do Salvador. Só que Jesus vai, porque eles eram discípulos de quem, esses dois? Dos fariseus, dos saduceus, dos essênios. Eles eram discípulos de qual mestre? Quem era o Senhor deles? E Jesus deixa os seus discípulos na mão? Não. Jesus tem o hábito de abandonar os seus discípulos quando eles estão precisando, sim ou não? Não. Jesus tem o hábito de deixar você triste, abandonado, chorando lá, sem se aproximar para te ajudar? Jesus é desse tipo de caráter, sim ou não? Não. 1000 vezes não. Jesus se aproxima deles, vai andando com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que eles não reconheceram o mestre.
Então, eles estão caminhando, rapaz, você viu o que aconteceu, Jesus morreu, e agora o que vai ser da gente? A gente estava aí andando o tempo todo com ele, rapaz, 3 anos aí, ele era realmente Salvador, agora já era, o que vai ser da nossa vida? O homem morreu, oh meu Deus, o que vai ser? E tal, triste, angustiado, murmurando, reclamando da vida. Aí Jesus começa a caminhar junto com eles. 11 quilômetros, lá vai Jesus caminhando de junto deles. Mas eles não reconheceram Jesus. Então, Jesus lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? O que vocês estão conversando, vocês dois aí? Eles então pararam tristes, eles estavam angustiados, arrasados da vida deles. Agora, interessante ressaltar que Jesus está caminhando com eles, mas Jesus quer que eles falem, Jesus quer que eles coloquem para fora, porque é assim que se trata uma pessoa triste e angustiada. Enquanto a pessoa está guardando a tristeza para si, sem se desabafar com alguém, essa pessoa não vai sarar. A psicanálise, através de Freud, Lacan e Jung, e a psicologia afirmam que quando você conversa aquilo que está te entristecendo por dentro, quando você desabafa com alguém aquilo que está te perturbando, no uso da fala, você já começa a se aliviar. No próprio uso da fala, você já começa até a se entender. Botando para fora e conversando com alguém que você confia, o problema que você está vivendo, o problema vai perdendo a força. O problema deixa de ser um dragão gigantesco, vai se tornando um bichinho pequenininho. Mas tem que botar para fora, tem que desabafar, tem que falar com alguém. Por isso o Senhor pergunta para eles: qual é a ideia que vocês estão trocando aí? O que vocês estão conversando entre vocês dois? Aí eles param tristes e perguntam no versículo 18. Um deles, chamado Cleopas, aqui aparece o nome de um deles, respondeu: és tu o único peregrino, forasteiro, estrangeiro em Jerusalém, que não soube das coisas que lá na cidade de Jerusalém tem sucedido nesses dias? Você é de outro planeta? Você é de outro planeta, rapaz? Você não sabe o que aconteceu? E Jesus provoca isso. Fala comigo, o que vocês estão conversando aí? E aí eles, versículo 19, Jesus insiste para que eles falem. Aí Jesus perguntou: quais? Que coisas? Rapaz, Jesus tem muito senso de humor, né? Jesus é uma pessoa, Jesus é um homem de caráter perfeito e de senso de humor perfeito. Jesus está apertando a ferida, está doendo, e Jesus aperta. Fala aí, o que está? Bota para fora o que está acontecendo. De vez em quando ele dá uns gritos para a pessoa prestar atenção. Aí eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como as autoridades, os políticos, os principais sacerdotes e as nossas autoridades de Israel o entregaram para o Império Romano para ele ser condenado à morte e o crucificaram. Ele está falando com o próprio Jesus, né? Você não sabe que tem um tal de Jesus, um tal não, o nosso mestre foi morto, crucificado. E Jesus ali ouvindo dele mesmo. É interessante Jesus, né? Está ouvindo dele mesmo. Ora, 21, os discípulos dizendo: nós esperávamos que ele fosse quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ele disse que ia ressuscitar o 3º dia e a gente não está vendo ele. Está na frente dele. Meu Deus. Como é que eles falam isso para o próprio Jesus ressuscitado, que está ali na frente dele? Era para ele ressuscitar e cadê que isso não aconteceu? Por causa do trauma, por causa do sofrimento. O fato deles olharem lá para aquela cruz e ver Jesus lá rasgado, pingando sangue, aquilo arrebentou com a cabeça dos discípulos. E aí a ressurreição passou a ser para eles um mito, uma lenda, coisa de outro mundo. Isso não é possível. Vamos embora da cidade, acabou, o nosso sonho acabou, ele morreu mesmo, não tem mais o que fazer, vamos embora daqui. Mas repito,
Jesus se aproxima dos dois para consolar, para curar a alma ferida deles daquele trauma. Jesus está dando corda, fala aí, blá, 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 fala mais. Versículo 22. Verdade é também, aí entrou no assunto que Jesus queria ouvir. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada lá no sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos e que diziam que ele estava vivo. Quer dizer, Jesus está ali. Olha a paciência de Jesus ouvindo. Jesus está ouvindo, bota para fora. Vai, fala mais. Quer dizer que algumas mulheres disseram, né, que eu estou vivo. E vocês não acreditam, eu estou aqui em frente com vocês. Bota para fora, vai tirando esse trauma, essa sensação de derrota que está dentro de você. Versículo 24, aí eles também não param mais de falar, né? Além disso, alguns dos que estavam conosco, foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Porque Pedro, primeiro versículo que lemos, Pedro tinha corrido lá, viu a roupa dobradinha, mas não viu Jesus. E eles não acreditaram nas mulheres também, né? As mulheres disseram que viram, eles estavam nem aí para a opinião das mulheres. Versículo 25. Aí Jesus dá um beliscão, pelo menos um beliscão, para ver se melhora a fé. Estavam muito incrédulos, estavam muito sem fé, sem esperança no milagre da ressurreição. Então ele lhes disse: ó nécios. Nécio é uma pessoa ignorante, é uma pessoa, é mais do que não ter fé, não é só incrédulo, é uma pessoa que desdenha da verdade, conhece a verdade e não quer saber da verdade. Isso é um nécio, é um louco, conhece a verdade e não leva aquilo a sério. Ó nécios e tardos de coração para crerdes, né? Coração ruim para acreditar em tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse lá na cruz, sangrando, pingando sangue, e entrasse na sua glória? Então Jesus começa a trazer a atenção desses dois discípulos tristes e traumatizados, a esperança de que ele ia ressuscitar. Tem muita gente hoje fora da igreja, afastou de Jesus, voltou para o mundo, porque ficou na mesma situação desses dois rapazes aqui, desses dois homens. Perderam a fé. Perderam a fé no céu, perderam a fé de que Jesus vai voltar para buscar a igreja no arrebatamento, deixou de acreditar que o Senhor vai cumprir a promessa que ele prometeu. Por que uma pessoa se afasta da igreja? Porque deixa de acreditar naquilo que Jesus prometeu. Jesus não prometeu que ia ressuscitar o terceiro dia para essa gente? Sim ou não? Sim. E por que eles estão indo embora de Jerusalém sem esperança nenhuma? Porque eles deixaram de acreditar na promessa do Senhor. Quem aqui essa noite acredita nas promessas de Jesus? Levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqui está a mesa da ceia, pão e o suco, simbolizando o vinho, né? Simbolizando o sangue. Por que tem esse ritual na igreja? Porque essa mesa e todo o ritual e a cerimônia da Santa Ceia é uma profecia. Jesus disse: façam isso se lembrando de mim, até que eu venha, até que eu volte. Então daqui a pouco você vai pegar um pedacinho de pão, né, os batizados nas águas em comunhão, vai tomar um golinho de suco. Por quê? Porque você acredita que um dia você vai repetir esse ritual com o Senhor Jesus nos céus. Ele disse: vocês vão se assentar com Abraão, Isaac e Jacó. Vocês vão se assentar comigo. Então isso aqui é uma profecia de algo que a gente acredita que vai se cumprir no reino dos céus. Esses dois discípulos estão completamente sem fé, com o coração bloqueado, traumatizado, amargurado, entristecido. E Jesus está agora trabalhando para abrir esse coração duro, quebrado, machucado. Porventura, o Cristo não tinha que passar por isso tudo? E a chave está aqui, versículo 27. Jesus não, irmão, Jesus é a própria palavra de Deus. Olhe para cá. Eu ouvi uma vez o pastor Gisel Gomes, foi meu pastor durante 12 anos na Ilha do Governador. Ele dizia o seguinte: esse livro aqui,
ele é uma cópia, é ou não é? Cada um aqui tem uma cópia das Escrituras, sim ou não? Sim. Uma cópia. Mas o original, a original está em Oxford, o original está no Louvre, o original está em Nova York, o original está em Israel. Calma, existem vários originais da Bíblia, é verdade, foram achados amplamente. Tem ninguém hoje que possa dizer que a Bíblia é um livro que a gente não sabe de onde veio. Mentira. Desde 1960, os escritos foram achados em Israel, estão sendo interpretados. Tem Bíblia original o tempo todo. Mais de 2000 anos atrás, a Bíblia está lá nos museus, a Bíblia pura, que as pedras já aclamaram. Só que o original mesmo da Bíblia não são os fragmentos ou os textos inteiros que estão nos museus. O original é aquele que está sentado à direita de Deus Pai. Jesus é a Bíblia viva. Ele é o Logos, ele é a Escritura, ele é o original, ele é a palavra. Apocalipse deixa claro que Jesus é a palavra. Então a Bíblia que você carrega é uma cópia do próprio Senhor Jesus. Entretanto, mesmo Jesus sendo o original, para poder provocar no coração desses dois discípulos tristes e incrédulos, Jesus começa no versículo 27 a explicar as Escrituras. É o original explicando a cópia. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele, Jesus, se achava em todas as Escrituras. Então um caminho de 11 quilômetros é uma caminhada boa, uma pedalada boa, estou andando. Aí Jesus começa a mostrar Moisés na lei, no Pentateuco, e vai falando dele mesmo, caminha mais um pouco, aí vai falando dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, e vai, e vai mostrando dele mesmo. Agora imagina, gente, uma conversa dessa gostosa, estou andando com Jesus e ele palestrando na Bíblia, dando uma aula de Bíblia, falando dele, que tinha que sofrer, que tinha que sangrar, que tinha que morrer, mas iria voltar, que ia ressuscitar, o próprio Senhor palestrando e ensinando os dois. Você vai ver a consequência disso já, né? Você vai ver o que estava acontecendo. Nesse momento, Jesus está explicando a Bíblia para os dois. Estão caminhando. 28. Quando se aproximaram de Emaús, que era um povoado, uma aldeia, para onde eles iam, Jesus, tá bom, boa noite, né? Shalom, estou indo. Ele ia embora. Versículo 29. Eles, porém, não vai não. Fica conosco, porque é tarde. O dia está acabando, isso era o entardecer. Já vi pregadores dizerem que eles também não reconheciam Jesus, porque estava meio noite, meio dia, meio claro. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados, né? Mas assim, era uma penumbra, não era um solzão. Aí Jesus está caminhando com eles. Fica conosco, não vai não. E é interessante que Jesus só decide ficar com eles depois que eles pediram. Esse negócio de livre-arbítrio é um negócio muito poderoso. Deus fez você, Roberto, a imagem e semelhança dele. E as decisões que você tem que tomar, só você pode tomar. Nem Deus toma no seu lugar. Como Deus respeita esse negócio de você escolher da sua vida, o que você quer fazer da sua vida. Deus respeita a nossa escolha. Olha que Jesus está caminhando. Ninguém falou nada, ele vai embora. Não vai não. Fica com a gente. Aleluia! Tá bom. Vou ficar, já que vocês estão pedindo, eu vou ficar com vocês sim. Que coisa linda, né? Que coisa linda. E essa narrativa termina numa ceia. Estando com eles à mesa, sentaram, chegaram onde tinha que chegar, na casa que tinha que chegar. Eita glória! Aleluia! Jesus tomou o pão. Vê como orar pelo pão é importante, tá? Orar pelo pão e o vinho é sagrado demais. Porque eles não reconheceram Jesus pela explicação bíblica, pela escola de aula dominical ou seminário qual que Jesus estava dando por dois. Eles conheceram Jesus na hora que ele orou pelo pão. Como é que Jesus orava pelo pão? Viaja aí.
Que oração diferente é essa, gente? É ou não é? Como é importante quando você está na sua casa e você vai comer seu arroz, feijão, ovo, uma salada. Diz que a picanha é só em janeiro. Deixa eu sair da fiação, não. Perturba eu não, sai, Satanás. Tu está ali comendo teu arroz, teu feijão, tua misturinha com a salada. Antes de enfiar o bocão logo, agradece, filho de Deus. Agradece, filha de Deus. Porque Jesus foi reconhecido por isso. Antes de enfiar a boca na comida, ele agradeceu. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou. E partindo, ele dava para eles. Foi nesse partir do pão, na comida, versículo 31, abriram-se-lhes os olhos e o reconheceram. Senhor! Sumiu. O homem sumiu. Sumiu. Quando viu que era Jesus, sumiu o homem. O homem sumiu. Nisso desapareceu diante deles. Rapaz, olha como esse negócio de tomar ceia é importante. Aleluia. Como isso aqui é sagrado. Não deixa de vir na ceia domingo de manhã. É um ritual muito sagrado. Quando Jesus parte o pão, Jesus sobe. E aí a narrativa termina com algo extraordinário, versículo 32. Aí olha um para o outro. Tão óbvio isso, né, irmãos? Como é que não tiveram discernimento logo? Quando você está traumatizado, machucado, ferido, chateado, angustiado, algum problema na vida, Jesus está caminhando com você e você não vê. Jesus está te ensinando, usa alguém para falar com você, usa um pregador, um texto da Bíblia, um livro evangélico que você está lendo, um colega de trabalho que é crente. Deus usa alguém, você não vê que é Jesus falando com você, por causa do trauma. Mas essa noite o Espírito Santo fala para o seu coração, fica mais atenta, fica mais esperto quando você estiver passando um momento difícil, porque Jesus vai caminhar contigo nessa luta, Jesus vai caminhar contigo nesse momento, Ele nunca vai te deixar sozinho. Você pode não estar vendo que Ele está contigo, mas Ele está com você naquela situação. Jesus nunca deixa você sozinha. Ele vai ministrar, Ele vai ensinar, Ele vai falar. E aí, óbvio, porventura não se abrasava, a outra versão diz ardia o nosso coração, quando pelo caminho Ele falava sobre o quê? Bíblia, palavra de Deus, palavra de Deus. Uma loucura para um crente, uma mulher de Deus, um homem de Deus está passando na prova, um momento difícil. A loucura desse crente, ele não lê a Bíblia, porque o remédio para a dor que você está passando está nas Escrituras. Então você vai ler a Bíblia e é a palavra que vai arder no seu coração. É na escola dominical, domingo de manhã, que você vai ouvir Deus falar com você, porque a palavra está sendo explicada. É no culto de quarta aqui, que a gente fica falando de escatologia, de anticristo, que a palavra vai ser explicada. É numa pregação de sexta, que você vai entrar aqui, mas tem pouca gente, mas é aqui que você vai entrar no culto de sexta, e a palavra vai ser pregada, e é ali que Jesus vai falar com você. É numa consagração de sábado de manhã, com uma meia dúzia de irmãs, que alguém vai ler um versículo, e aquele versículo vai ser tremendo, para uma resposta de Deus para você. É num culto de domingo à noite, nos louvores, na adoração, no movimento do Espírito, na entrega de uma revelação, de uma profecia, ok, mas é também na hora da pregação da palavra. Então é muita loucura um crente deixar de estar num culto, de estar numa reunião e de não ler a Bíblia em casa, porque o que começou a curar o coração desses homens foi a explicação da Bíblia. Jesus só explicou. Você perde tanto tempo com rede social, perde tanto tempo com tanta besteira que não soma nada na tua vida, e Jesus quer falar com você
e você não abre a Bíblia para ler. Quando eles constatam essa verdade, rapaz, só podia ser ele mesmo. O coração meu estava queimando aqui por dentro, o meu também estava. Eu estava queimando e o seu estava. E agora vamos fazer o quê? Vamos embora. Vou fazer o que aqui em Emaús? Vamos correndo para Jerusalém, rapaz. Nosso lugar é lá. Nós não vamos desviar mais não, nós não vamos largar mais a igreja não, nós não vamos mais voltar para o mundo não, nós não vamos entrar para os Emaús não, vamos voltar para a nossa igreja, vamos voltar para os nossos irmãos, vamos voltar para a casa do Pai, vamos voltar para Jerusalém, porque lugar de crente é em Jerusalém, não é em Emaús. Emaús não tem nada para você. Não pense que saindo da igreja ou fugindo da igreja as coisas vão melhorar, nunca vai melhorar. O teu lugar é aqui. O teu lugar é aqui. Com toda luta, dificuldade e tribulação, o teu lugar é aqui, a sua Jerusalém. É em Jerusalém que o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes. É em Jerusalém que Jesus aparece de novo para eles. É em Jerusalém que a promessa se cumpre. O seu lugar é aqui, a sua Jerusalém. Feche os seus olhos, por favor. Curve a sua cabeça. Aleluia. Sinta o seu coração arder pela presença dele. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei eu no meio deles. O Espírito Santo habita em você. E em algumas reuniões o próprio Mestre vem. Jesus. Feche os olhos e só fale o nome dele. Você e ele baixinho, só fale o nome dele. Jesus. Jesus, oh Jesus, oh meu Jesus, Jesus, fale com ele. Quando eu estou passando um momento difícil na vida, eu só fico: Jesus, Jesus, Jesus. O Senhor não está vendo não, Jesus, me ajuda, Jesus, oh Jesus, me ajuda, Jesus. O Senhor não está vendo isso, Jesus? A Gabriela pequenininha falava: papai, por que você fica falando sozinho? Não estou falando sozinho não, Gabriela, eu estou falando com Jesus. Jesus, oh Jesus, me ajuda, Jesus. Jesus, eu preciso dessa vitória. Jesus, eu preciso dessa bênção. Jesus, eu estou precisando daquilo ali. Jesus, é o emprego, Jesus. Jesus, o marido, Jesus, a esposa, Jesus, o filho. Jesus, o meu pai. Jesus, a minha irmã, meu irmão. Jesus, 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 Jesus. Ele não te abandona. Jesus é fiel. No caminho de Emaús, Jesus cura o trauma da alma desses 2 discípulos. E eles voltam felizes, correndo para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, que era Jerusalém. E quando chegam em Jerusalém, Jesus aparece para eles de novo. Paz seja convosco. Jesus. De olhos fechados, fala para ele: não vai embora não, Jesus. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus. Aleluia. Fica conosco. Já se faz tarde. Oh, Jesus. Fica mais um pouquinho com a gente nesse culto, Jesus.